Livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. 1 Coríntios 13, 11, diz assim: Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Senhor Deus, essa é a Tua palavra, Deus, que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Espírito Santo de Deus, revele a nós o Teu conhecimento, Pai. Que não parta de mim, que não parta do meu conhecimento, mas que seja algo do Senhor preparado para as nossas vidas. Espírito Santo, se revele a nós, Pai, de maneira mais profunda neste momento. Que a cada um aqui o Senhor traga uma consciência, Pai, daquilo que precisamos melhorar em Ti, aperfeiçoar em Ti, e somente o Teu Espírito Santo pode fazer isso. É em Teu nome que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Bom, vamos então falar sobre maturidade. É um tema complexo para a gente conversar. Geralmente, maturidade, o significado da palavra maturidade significa que capaz de tomar decisões com base em uma lenta e cuidadosa consideração. Ou outro significado, aquele que completou o desenvolvimento natural. Será que nós somos maduros? Eu acho que é uma pergunta que você deve se fazer nessa noite. Eu sou maduro? Madura? E, gente, isso não tem nada a ver com idade, ok? Eu posso ter pessoas aqui mais velhas, mais novas, talvez tenha alguém aqui que tem mais de 50 anos e é imaturo. E eu posso ter um jovenzinho aqui de 19 anos, 17 anos, que é extremamente maduro. A idade, ela não está relacionada à nossa maturidade. A nossa maturidade, ela vai depender de alguns outros elementos. E principalmente quando nós falarmos mais aqui sobre amadurecimento espiritual, aí o bicho pega. Porque aí é difícil. É difícil até mesmo dentro da igreja nós encontrarmos pessoas sólidas e maduras. É difícil, gente, é difícil. Eu falo isso não com base em algo que eu acredito ou com base em algo que eu ouvi falar, mas com base do nosso trabalho diário no ministério. Nós aqui dentro da igreja, todos os dias, nós estamos lidando com pessoas. Nós conversamos com pessoas, sentamos à mesa, discipulamos pessoas, e nós temos escassez de pessoas maduras. É isso aí que vocês ouviram. Eu sei que é duro ouvir isso, mas nós temos escassez, nós temos dificuldade. Todas as vezes que nós precisamos de maturidade em determinadas áreas da igreja, nós precisamos nos desdobrar para encontrar pessoas aptas para determinadas funções e posições, porque às vezes a pessoa é empolgada, é feliz, está querendo servir, quer ajudar, mas não tem maturidade para lidar com aquele lugar. Então, maturidade é muito importante. E eu quero te perguntar qual fase do processo de maturação você está. Na sua vida mesmo. Eu estava lendo vários estudos essa semana falando sobre o processo de maturidade do jovem comum. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas muitos jovens no período da pandemia que tinham saído de casa, por exemplo, eu lá morava com meus pais, fui para a faculdade, saí de casa, fui morar fora e tal. E aí no período da pandemia, muitos desses jovens voltaram a morar com os pais. Isso faz parte de um processo de amadurecimento. No nosso país, no Brasil, mais da metade dos jovens de 25 a 38 anos moram com os pais. Alguns já nem são tão jovens assim e ainda moram com os pais. Isso faz parte desse processo. Mas não só isso, não só a questão familiar, como outros pontos de carreira, de profissão, de trabalho, de responsabilidades com a vida, porque o período de imaturidade é um período com baixa responsabilidade. É um período onde você não precisa prestar contas a ninguém, onde ninguém depende muito de você, ninguém depende muito se você está bem, se você está mal, se está legal, se está triste. Não, você não muda a vida de ninguém. Isso é uma pessoa imatura, é uma pessoa que não tem responsabilidade com nada. Agora, quanto mais maduro você vai ficando e quanto mais a vida vai te trazendo esse processo de amadurecimento, responsabilidades vão vindo até você. Processos vão acontecendo onde você precisa cuidar de pessoas,
às vezes discipular pessoas, às vezes simplesmente acompanhar, ser amigo, estar perto. E eu não estou falando nada relacionado a casar, tá, gente? Não é isso. Relacionado à vida mesmo. As responsabilidades que a vida te propõe e te dá. E aí, eu tenho uma frase que eu já gostaria de falar para vocês nesse começo, que é: você precisa amadurecer. É uma frase que eu falei para mim hoje, estudando esse texto. Eu preciso amadurecer. Eu estou passando uma fase da minha vida, vocês sabem, que eu vou ser pai nos próximos 20 e poucos dias. Então, no próximo culto do Nil, muito provavelmente, eu já serei papai. Então, eu estou passando por um processo um pouco desesperador de acelerar um amadurecimento da minha parte. Porque ontem, as pessoas mais próximas a mim sabem, eu vim aqui, estava tendo noite de jogos do UP. E eu vim trazer o meu sobrinho, porque eu sou um tio muito legal, que eu tenho um sobrinho adolescente, que tenho que trazer para a igreja, não é verdade? Pelo menos é isso que o roteiro diz. E aí eu cheguei com o meu sobrinho aqui, coloquei ele não é daqui, ele é da Bíblica, então ele estava meio tímido aqui, porque ele não conhecia ninguém. Falei, vou ajudar a enturmar meu sobrinho, né? Meu papel como tio. Daqui a pouco eu estava no campeonato de pebolim, no campeonato de FIFA, estava jogando fute-mesa com os meninos, todo suado, com a roupa suja, tênis sujo, todo lascado. Falei, meu Deus. Aí eu saí ali fora, Kátia, a gente só veio trazer o sobrinho, né? Assim, ó, arrebentado, suado, sujo, parecia uma criança. Então, dado a esse meu comportamento pontual, claro, eu entendo que várias áreas da minha vida eu preciso sim de maturidade. Aí você fala, nossa, Rafael, porque você se divertiu ontem e você é imaturo? Não, não tem nada a ver com isso. Mas são processos da vida. Existem coisas que eu fazia antes, quando eu não era casado, que eu tenho que pensar melhor se eu devo fazer ou não. Existem coisas que eu vou ter que fazer agora, sendo pai, que antes, quando eu era casado, só era eu e a Kátia, não vai dar mais para fazer. Eu sempre separava um dia da semana para jogar videogame, um dia da semana, ou quinta-feira, ou sexta-feira à noite. É um dia que eu parava assim a minha semana e falava, nossa, hoje eu vou me divertir. Talvez daqui a 2 meses eu não consiga mais ter esse dia. E aí eu não vou poder pegar uma criança, botar no cantinho e falar, fica quietinha que hoje é quinta-feira, é dia do videogame, e você não pode atrapalhar porque agora é a hora do FIFA. Eu não posso fazer isso, porque faz parte de um processo de amadurecimento. São responsabilidades que a vida me trouxe, que agora eu tenho que equilibrar as coisas. E assim na nossa vida com Deus. Quando você se converte, tem um encontro com Deus, conhece a Jesus, Deus deixa você fazer umas cabeçudices. Deus entende que você é imaturo. Deus entende que você não está aperfeiçoado. Deus entende que você acabou de conhecer a Jesus e a sua fragilidade e às vezes o fato de você cair em determinados pecados e aqueles processinhos que você passa, Deus entende. Porque Ele entende que você é imaturo, que você é novo na fé, que você acabou de conhecer Jesus, que você está aprendendo mais da palavra dEle. Deus entende. Mas à medida que o tempo passa, as responsabilidades crescem. E nem tudo aquilo que você fazia, você vai poder fazer mais. Porque eu era menino, mas quando eu me torno homem, eu deixo para trás as coisas de menino. E aí, geralmente, quais são os argumentos que nós usamos para definir uma pessoa madura na fé? Quais são os argumentos que você usa? Como que você pode definir? Me aponta alguém aqui na igreja que é madurão. Geralmente nós usamos o quê? Currículo. É isso que a gente usa. Como assim, Rafael? Currículo. Eu posso chegar aqui para vocês e falar o meu currículo. Falar, oi, prazer, meu nome é Rafael Bueno, eu tenho 30 anos, eu venho de uma família ministerial, porque aí a gente tem que colocar uma voz mais crente, né? Eu venho de uma família ministerial, meu pai é pastor, minha mãe era líder de louvor, durante toda a minha vida eu cresci na igreja, bem firmado ali na palavra de Deus, dormindo nos bancos da igreja. E aí, aos 18 anos de idade, eu saí da minha casa, fui para o seminário, estudei a palavra de Deus em tempo integral, 2 anos. Depois eu servi anos no seminário bíblico, fazendo viagens missionárias, fazendo evangelismo em escolas. Olha, não é um currículo bonito? Vocês não estão me ouvindo falar, nossa, que menino crente, maduro. E aí, quando a gente quer mostrar que somos maduros na fé, a gente geralmente quer mostrar o nosso currículo. Eu tenho 25 anos de igreja.
Ah, eu tenho 30 anos da igreja. Eu era da igreja na época da Bíblica da Paz que tinha um ônibus. E aí a gente ia de ônibus para a igreja e não sei o quê. Eu sou do tempo em que... Enfim, eu ia falar uma besteira, deixa quieto. Sou do tempo que o pastor Marcos era jovem. Eu sou do tempo... Enfim, e aí você começa a falar do seu currículo, você começa a falar quão antigo você é de igreja, quantas coisas você já fez, quanto tempo você está lá, ou você começa a falar sobre o seu conhecimento bíblico, que isso também é uma prova de maturidade. Como que eu sei se você é maduro? Não, é porque eu li a Bíblia 75 vezes. Eu leio a Bíblia, leio de cabo a rabo, volto lendo de Apocalipse a Gênesis, de Gênesis a Apocalipse, leio na ordem cronológica, leio na ordem que foi escrita, leio de todas as formas possíveis e falo, mano, esse é o bichão. Li 45 livros do autor tal, do teólogo tal, do outro ali, e você fala, esse cara é maduro. Não é verdade, gente? Esses são os critérios que nós usamos. Outro critério muito bom, só falando sobre conhecer muito a Bíblia, o diabo conhece muito a Bíblia, tá? Então, outro critério que nós usamos, ter experiências. Nós usamos esse critério. Como que eu sei se você é maduro? Olha, eu já vivi momentos icônicos da igreja. Eu estava lá quando aconteceu tal coisa. Eu estava lá quando isso aconteceu. Nós tivemos a marcha para Jesus. Nós andamos na chuva. Deus realizou milagres. Eu fui para viagens missionárias, congressos, conferências e tudo mais que tem direito. Eu fiz parte, eu vivi isso. E aí você quer me mostrar a sua maturidade pautado naquilo que você já viveu. Eu fui líder, você já não ouviu isso? Há 20 anos atrás eu fui líder, e eu liderei não sei quantas mil pessoas, e eu fui de tal lugar, de tal coisa. Esse tipo de argumento, de frase, costumeiramente dentro da igreja quer nos provar maturidade. Costumeiramente. Direto a gente tromba com um discurso desse. Mas querido, deixa eu te falar uma coisa, isso não quer dizer absolutamente nada. A pessoa pode ser a mais crente do mundo e ser imatura. O cara pode ser o maior teólogo do mundo e ser imaturo. Pode ter as maiores experiências, ter vivido os melhores congressos, tá lá no Paixão, Fogo e Glória, no David Keelan, não sei aonde, ter vivido tudo isso aí, e a galera jovem aqui nem entendeu o que eu estou falando. Nem sabe quem foi David Keelan. Meu Deus, esses jovens de hoje em dia, viu? E aí, isso não quer dizer absolutamente nada. As nossas experiências, o que a gente fez, todo o processo, não quer dizer nada. Isso não atesta nada. O fato de você ter vivido tantos anos na igreja não atesta nada. Você pode ser uma criança, tendo vivido tudo isso, tendo feito inúmeras viagens missionárias, tendo conhecido tantos lugares, pregado a palavra de Deus em muitos lugares, você pode ser uma criança. E isso, gente, acontece muito. Há cristãos com anos de caminhada que possuem uma mentalidade ciumenta, por exemplo. Uma mentalidade pequena, mesquinha. Isso é prova de imaturidade. Ciúmes e inveja dentro da igreja. Vocês já viram? Eu não sei se vocês já viram. Já ouviu falar? Aquele tipo de frase de, e ninguém ligou para mim. Ninguém está se importando com aquilo que eu fiz. Poxa, eu dediquei tanto a minha vida àquele ministério, àquele trabalho. Eu estou aqui dentro da igreja, eu sirvo. Eu sou lá da infra, eu sou lá da comunicação, não sei que ministério você é. Eu sou lá da recepção. E o líder não ligou para mim. O líder não se importou com o trabalho que eu fiz. Eu fui lá num dia que ninguém foi, todo mundo negou, numa terça-feira, estava chovendo, peguei enchente, cheguei na igreja com água de barro até a canela, e o líder chegou para mim e falou, tô aqui o envelope, vai lá ajudar. Nem me deu parabéns. Isso acontece dentro da igreja, gente? Não, aqui não, né? Aqui não. Nem ligou para mim, nem me deu muito parabéns, olha como você é legal, como você trabalha bem. Eu estou lá no Kids, servindo criança suja, remelenta, vai lá, passa sujeira na minha perna, aí eu estou aqui, chego para o berçário para servir, a criança...
E eu tenho que trocar o filho dos outros. Eu estou aqui, e aí na hora de sair o líder só fala para mim, que bom, semana que vem você vai poder vir? Nem me dá um parabéns, nem me elogia, nem valoriza o meu trabalho. Meu Deus, como eu sou injustiçado. Eu liguei ou mandei mensagem no WhatsApp para o líder e ele não me respondeu. Eu não estou falando isso aqui só para você que me manda mensagem e eu não respondo. Não é indireta para você não, tá? Fica tranquilo. Mas é que às vezes você vai, manda uma mensagem para o líder, ele não te respondeu, acabou o seu humor. Acabou a sua fé no ministério. Você amava o ministério, você ficou triste agora. Eu não acredito que fizeram isso na igreja. Eu não acredito que vão multiplicar o meu grupo. Eu não acredito, agora que o meu grupo estava bonitinho, harmonioso, todo mundo se amando. Aqui, We Are The World. Nosso grupo, meu Deus, que harmonia. Agora vão multiplicar o meu grupo. Eu odeio Silas, eu odeio meu supervisor, eu odeio todo mundo dessa igreja. Nós nos amamos. Ai, gente. Isso acontece aqui, gente? Não, né? Lógico que não. Sabe, existe um texto em Hebreus capítulo 5, versículo 12, que diz assim: pois, quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido que vocês têm, novamente necessitam de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares do oráculo de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas o mal. Sabe o que é isso, gente? Todo esse complexo de inferioridade que acontece, esses problemas que acontecem, e crise no ministério, e briga no ministério, e pequenez, e inveja, e rancor, e um quer derrubar o outro, é tudo imaturidade espiritual. São pessoas que ainda não entenderam o que estão fazendo aqui. E se são imaturas, na verdade são crianças. São crianças. Na verdade ainda não podem receber algo mais sólido. Não podem receber uma responsabilidade maior. Não podem receber algo mais profundo da parte de Deus. Deus não pode compartilhar isso com você, porque se Ele fizer, Ele vai estragar você. Porque você só pode tomar leite ainda. Porque tudo aquilo que você consegue digerir ainda é leite. Daqui 5, 6 meses eu não vou poder chegar e dar uma feijoada para minha filha, porque ela não vai conseguir digerir uma feijoada. Tudo que ela vai conseguir digerir é leite, porque ela é uma criança, porque ela não pode ainda com alimento sólido. Isso atesta muitas vezes a nossa imaturidade. A nossa imaturidade. Crentes de longa data, que viveram congressos, conferências e tudo mais, mas que não largam os pecados de estimação, mas que convivem com o pecado diariamente, que a carne domina, que o mundo é mais atraente que a vontade de Deus e que a palavra de Deus, que sabe de cor todos os textos da Bíblia, mas não vive e não pratica. Imaturidade. Filhos esses que nunca conseguirão acessar a plena herança prometida por Deus. Queridos, eu preciso te explicar algo. Isso é muito importante. Você só consegue acessar as heranças de Deus nessa terra. Deus, Ele tem coisas preparadas para a sua vida nessa terra, que você só vai conseguir acessar se você amadurecer. Saiba disso. Se você continuar aí, querendo ser imaturo, querendo ser criança, querendo beber leite a vida inteira, fique aí. Talvez você até consiga ir para o céu desse jeito. Eu não te garanto, tá? Mas às vezes você consegue, parabéns. Vai chegar lá no céu tomando leitinho. Beleza. Mas eu tenho uma coisa para te falar. Existem coisas preciosas de Deus para a sua vida que você não vai ter acesso se você não amadurecer.
Você não vai acessar, você não vai viver se você não amadurecer. E isso está na Bíblia, gente. Deus, para certas pessoas, Deus ele evita de dar certas coisas, de presentear com certas coisas, porque ele sabe que aquela pessoa não tem estrutura. Então ele não dá. Porque existem heranças de Deus que são para filhos maduros, aperfeiçoados. É muito simples entender esse texto. Lá em Gálatas capítulo 4, versículo 1, diz assim: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro por Deus. Olha que precioso nós entendermos isso. Existe uma herança separada da parte de Deus, e existe um tempo certo para ter acesso a essa herança. É um exemplo muito simples, muito claro de entender. De repente o seu pai morre, e o seu pai deixa para você uma herança, e essa herança é um carro. Só que você tem 5 anos de idade. Você vai poder ter acesso a essa herança com 5 anos de idade, sim ou não? Não. Por quê? Porque você não tem capacidade de lidar com essa herança. Primeiro, você não tem capacidade de dirigir. Você não pode. Você não é apto para isso, e a sua idade não te permite acessar a essa herança. Somente o tempo, somente o processo de amadurecimento vai fazer com que você tenha autorização para finalmente dirigir aquele carro. O carro é seu? É seu. Está no seu nome? Sim. É por direito que você tem aquele carro? Sim, mas você ainda não vai tomar conta desse carro. A lei aqui que Paulo escreve, que Paulo fala nesse texto que nós acabamos de ler, é uma lei lá do Império Romano. É uma lei que contempla as heranças. Chama tutela impuberis. Difícil, né? Essa lei lá do Império Romano era uma lei que lidava com a herança. Porque naquela época era muito comum os homens morrerem antes do tempo. Guerra, doença, enfim, né? A expectativa humana daquela época era meio cedo. E aí eles deixavam os seus bens para os seus filhos, sob a tutela de alguma outra pessoa. Por quê? Porque o meu filho não tinha condição de lidar com aquela herança. Isso aqui era uma lei daquele tempo, que eles viviam lá. E aí, de acordo com a tutela estabelecida pelo pai, na morte do pai ficava sob a custódia de um tribunal. E aí o tribunal escolhia um guardião legal para administrar as questões financeiras. E aí, somente com o tempo, com a maioridade do filho, com o processo de amadurecimento, aquela tutela tinha até responsabilidade de educar esse menino, para quando ele tivesse uma maioridade, ele ter condições de administrar os recursos do pai. Existe um processo. E aí, como nós podemos identificar se estamos amadurecendo mesmo? Porque o propósito dessa tutela é ajudar o herdeiro a alcançar maturidade. E nós precisamos alcançar maturidade como herdeiros de Deus. Primeiro ponto que eu vou falar para vocês. Quais são evidências das nossas vidas de que estamos amadurecendo com Deus? Primeiro ponto, fidelidade. A quem? A igreja, ao pastor, ao líder? Não, a Deus. Fidelidade. E, gente, o processo de fidelidade com Deus, ele é complexo. Porque ninguém à sua volta enxerga, só você sabe.
Porque quando nós estamos caminhando com Deus e amadurecendo com Deus, você vai aprender a ouvir e discernir a sua voz e entender que ser fiel a Deus é em detalhes tão pequenos e tão minuciosos do seu dia a dia que as pessoas ao seu lado nem entendem. Fidelidade. Vira para a pessoa que está do seu lado aí e pergunta para ela: você tem sido fiel a Deus? Fidelidade, gente. Fiel a Deus nas coisas pequenas e nas coisas grandes. O quão fiel você tem sido a Deus em termos de obediência, em termos de dedicação. Primeiramente, fiel à palavra de Deus, fiel ao que Deus disse. Se Deus disse A, é A, e eu vou ser fiel à palavra de Deus. E por mais que muitas vezes eu peco tentando acertar. Eu peco e imediatamente eu peço perdão. Eu tento viver uma vida de arrependimento mediante a palavra de Deus. Eu não vou nem me estender nisso aqui, porque isso aqui é óbvio. Fiel à Bíblia. Mas fiel também ao que Deus te pede todos os dias. Eu estava conversando com o pessoal essa semana, falando que eu estava assistindo uma série uns tempos atrás, uma série que não tem nada demais. E eu estava assistindo a série, e a série estava me fazendo mal. Estava me fazendo mal. Eu estava começando a pensar uns negócios nada a ver. Estava me incomodando, falando, desconfortável, não é legal isso aqui. E sabe o que eu fiz? Eu parei de assistir. Nossa, Rafael, mas era pecado assistir aquela série? Não, eu sei que não era pecado. Eu sei que eu não estaria indo para o inferno se eu assistisse, mas eu senti algo dentro de mim me dizendo que para disso aí, que isso aí vai te fazer mal. Isso é fidelidade, algo tão pequeno que ninguém está vendo. E eu estou falando de uma coisa besta, parece besta, uma série. Mas eu já fui infiel a Deus, a coisas pequenas também, e tive prejuízos. São coisas do dia a dia. Certa vez a minha esposa chegou em casa e falou: amor, vamos pegar um cachorro? Eu senti no meu espírito: não pega. Não pega, vai dar ruim. E aí eu ouvi? Não ouvi. Não ouvi a voz de Deus, ouvi a voz da minha esposa. E nada contra o meu cachorro. A maldição virou bênção. Mas demorou, gente. Demorou. Os primeiros 2 anos com o nosso cachorrinho foi só sofrimento. Porque a nossa casa não tinha estrutura, a gente morava num apartamento pequenininho, piso de taco, de madeira, vixe. Pegou pulga no cachorro, pegou pulga no taco, a casa virou uma pulga. Era pulga para todo lado. A gente sofreu tanto naqueles 2 anos, para se adaptar, para fazer dar certo. Mudamos de casa, fomos para outro lugar e tal, ei, amém, deu certo, oh, que bênção. Mas eu precisava ter passado tudo aquilo? Não. Mas por que eu vivi aquilo? Porque eu não dei ouvidos. Porque eu fui infiel. Porque num momento ali, num lapso de segundo, olha, filho, calma. Aí você fala: nossa, Rafael, então você quer dizer que Deus se intromete se você vai pegar um cachorro ou não? Eu não acho que Deus se intromete, eu acho que Deus cuida tanto da gente. Ele é tão perfeito em cuidar de você nos mínimos detalhes da sua vida, que a todo momento Ele vai querer te ajudar. Eu acho que Deus é só bom mesmo. Ele vai falar: filho, calma aí. Daqui 1 aninho você pega esse cachorrinho, agora vai dar ruim para vocês. Agora você vai causar desconforto. Em coisa pequena, tá, gente? Em coisa besta. E eu lembro que ainda na época, eu estava provando a Deus em algumas coisas. Eu falava: Deus, me fala pequenas coisas, eu quero ser tratado pelo Senhor, eu quero aprender a ouvir sua voz, eu quero ter discernimento do seu Espírito, eu quero saber quando o Senhor fala dentro de mim. Aí Deus fala, eu não obedeço. Acontece. Isso é prova do quê? Da minha imaturidade. De que muitas vezes nós ouvimos a voz de Deus. Muitas vezes alguém te liga e fala: vamos para tal lugar. E você sabe que a resposta tinha que ser o quê? Não. Não vou. Foi mal. Desculpa aí. Não vai rolar para eu ir não. Você sabe que essa é a resposta certa a ser dada. Você já sentiu dentro de você que não vai dar bom. Mas o que você faz, querido? Deus... O que tem demais? Qual é o problema? Não vai dar nada. Deus, está seguro. Vem com o Pai. Eu sei o que eu estou fazendo. Gente, é sério que a gente acha que sabe. Mas isso é uma prova da nossa imaturidade. Quantas vezes eu já não fiz isso com Deus, gente? Rafael, vai acontecer tal coisa, mas aí tem que ir para tal lugar.
Não, beleza, vamos lá. E Deus falando, não vai. Eu, não, Deus, rapidinho, Deus. Não, não vai. Não, Deus, 5 minutinhos, não vai atrapalhar ninguém. Não, relaxa. Deus, você está muito nervoso, está muito tenso. Calma, vai dar certo. E nunca dá certo, gente. Isso é fidelidade, é nós aprendermos a conviver com a voz do Espírito Santo dentro de nós e darmos ouvidos a essa voz. Porque não adianta nada ela estar lá se você não ouvir ela. E sabe o que acontece com o passar do tempo? Quanto menos você ouve a voz de Deus, menos ela vai voltar a falar com você. Porque sabe o que acontece com Deus? Deus fica de saco cheio. Porque Ele fala uma vez, querido, não faz por isso aqui, não vai por esse caminho. Não, desse jeito não. E aí você não ouve, e Ele vai tentar de novo. E você não ouve, e Ele vai tentar de novo. Vai chegar um ponto que Ele não vai te incomodar mais. Ele vai falar, faz se você quiser. Gente, é assim. Eu tenho textos que provam isso para você na Bíblia, que Deus em algum momento vai te deixar fazer o que você quiser. Porque você é duro. É difícil, gente. E aí, em Mateus 7, capítulo 7, versículo 24, diz que todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Gente, quem é maduro com Deus, ouve a voz de Deus, obedece à voz de Deus e tem uma vida espiritual sólida. Sólida. Imaturos na fé mudam de igreja por qualquer coisa. Imaturos da fé se abalam dentro do ministério por qualquer tempestade, qualquer probleminha, qualquer crise dentro do Connect, qualquer confusãozinha que aconteça, qualquer uma, por menor que seja. Imaturos na fé se deixam abalar, são destruídos por esse tipo de coisa. E está aqui na Bíblia, gente. Sopram os ventos, vai soprar para todo mundo. Ai, Rafael, mas você não sabe o que eu passei. E aí você vai vir me contar a sua história triste. Sobre como você foi maltratado, e como foi difícil para você, e como foi estressante, e como foi um trauma, e como você está tendo que gastar fortunas com terapia para resolver esse problema. Querido, a chuva, os ventos, a tempestade acontecem, passam para todo mundo. Todos que estão dentro desse prédio passam por chuvas, tempestades, vendavais, todos, sem exceção, em áreas da vida diferentes, de maneiras diferentes, com problemas diferentes, mas o dia mau vem para todo mundo. É fácil você falar, você é homem, é fácil você falar, você é líder, você não sabe o que a gente está passando. Gente, vem para todo mundo. E na verdade, quanto mais responsabilidade você tem dentro do ministério, piores são as chuvas, as tempestades e os problemas. Quem é líder aqui sabe o que eu estou falando. Às vezes você acha, não, vou ser líder de Connect ali, tranquilinho, 10 pessoas, uma reunião por semana na casa, conversar, falar sobre a Bíblia. O que de mal pode ter nisso? Não é verdade? Quem é líder de Connect está rindo, não sei porquê. O que de mal pode ter nisso? E aí começam as tempestades, as chuvas, os vendavais e não sei o quê. Esses dias eu fui conversar com uma pessoa e falou, meu Deus, como pode ter tanto problema dentro da igreja? Como pode? Eu estou começando a vir para a igreja com medo, porque eu ouço tanto problema que acontece aqui, que eu fico, meu Deus, será que alguém aqui vai me sequestrar? Será que tem alguém louco aqui que vai me dar uma facada? Eu não sei, a igreja é lugar de gente problemática. Gente, é isso aí mesmo.
Mas não importam os problemas, as dificuldades, não importam as crises, não importam os momentos. Se eu tenho a minha vida sólida, firmada na rocha que é Jesus, se eu entendi a palavra de Deus para a minha vida, se eu aplico ela diariamente, não é qualquer probleminha do dia a dia que vai me amedrontar, que vai me derrubar, que vai fazer a minha casa na fé desabar, porque a minha casa na fé não está firmada em você, meu querido, não está firmada em quem está do seu lado, mas em Jesus que me chamou para estar aqui. Não está afirmado naquilo que você pensa que deve ser um ministério. E às vezes uma necessidade que o líder tem de te agradar. Não, está firmado em Jesus. E Jesus é a rocha, é sólido, é firme. Quer conhecer uma pessoa madura? Converse com ela hoje. E aí volte e converse com ela nos melhores dias, nos dias que está tudo dando certo. Converse com ela e veja qual é o comportamento dela. Sai e volta no dia da crise e conversa com a mesma pessoa. Pessoas maduras, no dia bom e no dia ruim, tá igual. Tá tudo bem. Tamo firme, tamo aí. Ah, mas tá difícil, né? Tá difícil. Tá difícil para todo mundo. Mas tamo aí. É a vida. Todo mundo passa por dia difícil. Pessoa que você não fica desesperada de conversar com ela. Eu não sei vocês, mas às vezes a gente vai conversar com alguém meio angustiado, a pessoa te deixa mais angustiado ainda. Ah, eu queria te contar um problema. Ah, é sério, vixe, é porque você não sabe da metade. E aí já era. Aquele problema triplicou. Agora, se você vai conversar com alguém maduro, você chega com um problema, a pessoa, ao invés de aumentar o problema, ela ameniza. Ela te ajuda a trazer algo diferente daquele problema, para que você ainda tenha esperança. Ela te ajuda a ter uma consciência de que realmente nós vamos passar momentos difíceis, mas calma, Jesus está no barco, está tudo bem, Jesus ainda está governando. Eu costumo falar para os meninos toda vez que eu tenho uma notícia ruim para dar. Eu falo para eles todo dia, gente, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim, qual vocês querem primeiro? Aí eles, a boa. A boa é que Jesus vive e reina para sempre. A boa é que as misericórdias do Senhor se renovaram toda manhã. Ah, tá, e a ruim? Ah, a ruim é que eu não terminei a pregação ainda. Ainda estou estudando. A ruim é que deu ruim aqui, tudo, caiu o telão, o projetor, não vai ter culto, está sem som, acabou a força da igreja, essa é a ruim. Mas não esqueça, Jesus vive e reina para sempre. E essa é a notícia boa, e essa sempre é a notícia boa. E essa notícia, se não nos deixar calmos, tranquilos, felizes, nada vai deixar. Nada vai deixar. Estratégia, né? Gente, nós precisamos ter uma vida espiritual sólida, que não vai cair do dia para a noite, que não vai desmoronar na primeira tempestade, que não vai vir ao chão na primeira fofoquinha dentro da igreja, que não vai virar areia na chuvinha apertada. Nossa vida está firmada em Jesus Cristo. Nossa vida está firmada na rocha. Podem vir as chuvas, podem vir as tempestades. Vão passar, querido, vão passar. Chuvas muito piores já passaram. Chuvas muito mais amedrontadoras já passaram. Mas Jesus se permaneceu fiel. Se permaneceu fiel. E aí dentro de todo esse processo de nós crescermos com Deus e termos uma vida espiritual sólida, uma vida espiritual madura, crermos em Deus, acreditarmos na sua palavra, servirmos a Deus, gente, não tenha medo de ter responsabilidades com Deus. E é uma problemática que nós temos dentro da igreja. Geralmente as pessoas não querem dentro da igreja ter responsabilidades. Por quê? Porque elas não se enxergam capazes. Porque elas não querem ter BO para a cabeça delas. Porque elas não querem ter que resolver o BOzinho dos outros. Então me deixa no meu canto. Me deixa sem fazer nada. Não, queridos. A vida espiritual sólida entende que Jesus pagou um alto preço por você. Jesus trabalhou pela sua vida. Jesus, ele foi capaz de abrir mão tudo que era dele para te servir e te abençoar. Então, se você é servo de Jesus, você também precisa entrar nesse barquinho e abrir mão de certos privilégios da sua vida para servir a vida do próximo. É isso aí.
Servir a Jesus é sacrifício, muitas vezes, em prol da bênção do próximo, em prol de abençoar a pessoa que está do seu lado. Então não tenha medo de ser útil para o ministério, porque Jesus quer que você cresça nisso. E muito mais, querido, se você for fiel a Jesus, Jesus tem uma herança preparada para você ainda nessa terra. Jesus tem coisas preparadas para a sua vida ainda nessa terra, ainda em vida. Enquanto você ainda respira, Jesus tem um melhor preparado para você. E saiba que para você chegar a esse lugar, ter acesso a isso, você precisa estar pronto. E Jesus só vai te dar se você for maduro. Gente, quem aqui quer receber tudo que Deus tem para a sua vida, ainda na terra? Levanta a sua mão. Será que não é triste nós chegarmos lá no céu e Deus chegar para você e falar: poxa, eu tinha tanta coisa para você lá, eu tinha tanta coisa para você fazer, viver, eu tinha tanta experiência para você viver, eu tinha tantos lugares para que você conhecesse, eu tinha tantas pessoas que eu ia te apresentar, mas você escolheu viver uma vidinha michuruca nessa terra, medíocre. E gente, medíocre, a palavra mediocridade é na média, tá? É igual todo mundo. Tudo bem, se você quer essa vida medíocre, vai lá, pode viver. Mas eu não creio que Jesus, Deus, sendo tão poderoso, majestoso, planeja a sua vida, constrói você tão complexo, tão lindo, cheio de coisas, preparando para você um plano pequenininho. Não, Deus, Ele prepara para você o melhor plano possível. Ele prepara para você o melhor sonho possível. Ele coloca sonhos no seu coração. Ele coloca lugares que você pode ir, pessoas que você pode pregar, experiências que você pode ter. Ele gera expectativa dentro de você. Deus, Ele tem o melhor para a sua vida, meu querido. E aí você às vezes, não sei se eu vou viver, não sei se eu estou preparado, não sei, tadinho de mim, não sei o quê. E aí a imaturidade te leva a não viver os sonhos de Deus. Para viver os sonhos de Deus nessa terra, para viver a herança de Deus nessa terra, nós precisamos ser maduros. E gente, eu vou ser muito sincero para vocês, amadurecer é o processo mais difícil da caminhada cristã. Mais difícil. É o que vai te pedir mais sacrifício. É o que vai te pedir mais esforço. Mas, querido, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Vale a pena porque cada dia que você se aperfeiçoar em Deus, você vai se parecer mais com Ele. Vale a pena porque cada vez mais que você abrir um pouquinho de mão de quem você é, quando você abrir mão de você, Deus, Ele vai entregar para você aquilo que Ele é. Ele vai colocar sobre a sua vida o seu coração, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, os seus pensamentos, os seus sonhos. E você não vai viver mais aquela vida pautada nas suas expectativas, mas nas dele. Vale a pena ser maduro na fé, queridos. Vale a pena. Vale a pena amadurecer na fé todos os dias. É duro, processo. Às vezes você vai chegar desesperado. Deus, eu queria que fosse amanhã. E Deus fala, meu filho, vai durar uns 5 aninhos pelo menos. É assim, faz parte. Mas vale a pena. Amém? Baixe suas cabeças, vamos orar.